E como fazer para não parar, mesmo tendo traumas, porque é inevitável ter essas situações. Pergunta da Célia. Como fazer para não parar? Então, aí é que é interessante a questão, Célia. O trauma te para. Naquela área onde houve o trauma, é inevitável. Você está parada. Você está paralisada. O que a gente faz como ser humano é a gente segue a vida em outras áreas. E vamos lá, vamos trabalhar, vamos viver. Por exemplo, não é comum, ou melhor, é muito comum você encontrar mulheres 40, 45 anos, bem-sucedidas no mercado de trabalho, de sucesso, viajou o mundo todo, estudou, inteligente, seguiu, ajudou a mãe, ajudou o pai, está feliz da vida, mas está solteiro. Mas o que houve? Ah, não, eu escolhi. Foi uma escolha minha. Não foi. Não foi uma escolha, é um trauma. É uma dor. É uma dor na área de relacionamento que ela não quis olhar para isso, não quis resolver. A maioria delas não quis resolver. Então é só você olhar a área que essa área da vida dela está parada. Parou. Lá no dia do trauma que aconteceu alguma coisa, parou essa área. Em todas as outras ela fluiu, ela seguiu. A vida continua. Mas essa área está parada. Tá? Então, o trauma, ele paralisa determinada área da qual aconteceu o trauma, até que eu resolva o trauma. Até que eu vá lá, olhe para ele, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, e resolva a situação. Enquanto isso, essa área da vida vai estar parada assim, sério. A Tânia faz terapia comigo, e ela pede, pode ir mais profundo. Outro dia eu conversei até com ela sobre isso. E, na verdade, a gente tem evoluído, mas é um processo. Não adianta acelerar muito, porque aí a gente perde, né, o foco e a demanda que tem que seguir. Mas ela está evoluindo muito bem, sim. E essa situação é muito comum. É muito comum. Normalmente, quando a pessoa chega para mim, terapeuta, ela chega para mim pedindo uma solução. Só que eu não tenho solução, gente. Nenhum terapeuta tem solução. O terapeuta tem o direcionamento para que você olhe e você decida. Eu não tenho direito de te dar a solução, ainda que eu tenha, ainda que eu ache melhor, ainda que eu saiba o que vai acontecer. Eu não tenho direito disso. É livre-arbítrio. Então, o que eu faço é dar, eu não, tá, gente? Todos os profissionais. O que o profissional faz é dar um direcionamento, é te fazer as perguntas corretas, é te colocar na direção para que você faça as suas escolhas. Então, quando a gente começa a mexer em algumas coisas, é muito comum que a pessoa diga, não, para, não quero. Eu prefiro fazer desta forma, eu prefiro continuar desta forma, não quero mexer com isso, eu não quero sentir isso de novo, eu não quero relembrar isso. É muito comum. E a nossa posição é uma posição absoluta de respeito. Não é o seu momento, você não quer, entende que não está preparada para isso, ok. Talvez seja daqui a um dia, talvez seja daqui a uma semana, talvez seja daqui a um ano, talvez seja daqui a 10 anos. Mas é sempre a decisão da pessoa. E é muito comum pessoas que escolhem não evoluir, não mexer, não soprar, não passar a velhinha, não regravar, não se reinventar. É muito comum. Está perguntando assim, separação e divórcio seria um trauma? A situação? Responder? Com certeza, na maior parte dos casos, é um grande trauma, independente de como se dá a separação. Porque o normal é que a gente não esteja preparado
para essa separação, para esse divórcio. O normal é que quando isso acontece, a gente tem um nível de estresse, um pico de estresse muito alto, e a gente não sabe lidar com isso. Mesmo aquela pessoa que vive no ambiente, que vive num relacionamento ruim, normalmente ela não está preparada para um divórcio, para uma separação. A não ser aquela pessoa que já casou várias vezes, que entra num relacionamento querendo que acabe, entra num relacionamento achando que se não der certo tudo bem. Isso vai gerar um desconforto para ela, a separação, o divórcio, mas não vai gerar um trauma, porque, entre aspas, ela está preparada para aquilo ali, ela está buscando aquilo ali. Né? É o que ela declara, né? Vou para o segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, e meus casamentos duram 1 ano, meus casamentos duram 3 anos. Então, essa pessoa, ela está alimentando. Então, ela tem recurso interno para passar por um divórcio, uma separação. Mas, em geral, não. Em geral, nós entendemos a primeira aliança, nós entendemos que o casamento é até a morte, nós entendemos que, independente da situação que a gente passe, nós somos uma só carne. E isso independente de religião, tá, gente? Mesmo as pessoas que não professam a fé que a gente professa, a pessoa tem internamente essa informação, essa matriz de família, de casamento, de uma só carne. De forma diferente, mas ela tem essa informação dentro dela. Então, é muito comum traumas no sentido de não conseguir reconstruir sua vida, não conseguir seguir em frente, ter uma doença grave, ter uma doença até terminal. E por quê? Porque o trauma foi muito grande. É muito a quantidade de casos em que até a gente trata, né? De câncer de mama após um divórcio, após uma traição, após essa situação tão traumática. Então, por exemplo, acontece muito determinadas doenças porque a gente não consegue lidar com isso. Então, o corpo tem que colocar para fora de alguma forma. Eu lembro um episódio durante a pandemia que uma determinada pessoa ela tinha passado pelo adultério, pelo divórcio, e ela não conseguia lidar com isso de jeito nenhum. E na pandemia ela falou que era a oportunidade dela acabar com tudo isso. E de fato, ela pegou o Covid e de fato ela faleceu. Então, essas coisas acontecem quando a gente não consegue lidar com o trauma. Tem situações em que a pessoa, ela abre mão da vida dela porque ela não consegue viver com aquela dor, ela não consegue viver com aquela experiência, ela não consegue viver com aquela lembrança. Então, sim, casamento, divórcio, traição é um trauma muito grande na maioria dos casos. A grande maioria esmagadora dos cânceres, isso já é provado cientificamente, são dores, traumas não resolvidos. A maioria das doenças crônicas também. Dores, traumas não resolvidos. A ciência já não questiona mais isso. Não questiona. Eles não têm mais força para negar algo que é tão óbvio, né, que acontece todo dia. A medicina germânica explica isso em detalhes de como isso acontece, de como isso funciona. Então, assim, mais do que seguir o fluxo da vida, mais do que não ficar paralisado, é uma questão de vida ou morte.
Essa é a Em questão. certas situações é vida ou morte. Aí você está falando dos níveis do trauma. Um trauma profundo, ele vai te causar doenças para a morte. Esse é o ponto. A gente já tratou algumas situações desse sentido. Graças a Deus, algumas com muito sucesso de reversão da doença. Porque o corpo não está doente. O que está doente é a alma, é a mente. Entendeu? E é isso que a gente precisa corrigir, consertar. Beijo no coração de vocês, boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Muita gratidão pela presença de cada um aqui.